Meus queridos irmãos, na quarta-feira, o nosso querido irmão Elias nos trouxe uma palavra muito importante, um despertamento para os pais, aqueles que não estiveram aqui, que por favor estejam conferindo esta mensagem que já está no canal da nossa igreja. Foi hoje à tarde para o canal da Igreja Bíblica Cristã no YouTube, e eu gostaria muito que vocês todos estivessem ouvindo esta mensagem, não somente os pais, mas principalmente até os filhos, né? Principalmente os filhos. E quando a diaconisa Fabiana, ela ouviu esse testemunho, ela se lembrou de um fato ocorrido em sua vida, que tem a ver também com a mensagem do irmão Elias, e que eu gostaria que vocês tomassem conhecimento. Prestem muita atenção, por favor, levem a sério, porque isso é muito importante. Amém? A paz do Senhor para os irmãos, amém? Irmãos, o que eu vou contar, já se passaram 9 anos, desde que eu passei por isso, e algumas pessoas que convivem comigo sabem do que eu passei, em relação a um desenho, o Ben 10. Emanuel, ele tinha 3 anos, eu enumerei aqui para mim não esquecer. Ele tinha 3 anos, quando esse desenho quando esse desenho saiu, e ele se viciou nesse desenho, ele adorava. E eu fui me empolgando também, porque ele gostava, ele não perdia, e eu também fui gostando, né, do desenho, e eu também passei a comprar objetos para ele desse desenho, né. Emanuel, ele tinha, a maioria das coisas dele era do Ben 10. Ele tinha tênis, sandália, roupa, lençol, ele tinha muitos bonecos, muitos relógios, muito DVD, jogo, tudo que eu podia eu comprava para ele do Ben 10. E só que Deus começou a me dar sonhos em relação a esse desenho. Mas como eu não tenho uma maturidade espiritual que eu tenho hoje, eu ignorei os avisos de Deus, porque Deus, ele fala, Deus, ele te avisa, você ouve quem tem juízo, mas eu não ouvi. E aí Deus começou a me dar sonhos em relação a esse desenho. Tudo que eu comprava para Emanuel, Deus me dava sonho, me revelava em sonho, mas eu não dava ouvido. Eu queria fazer a vontade do meu filho e não a vontade de Deus. Eu desobedeci o Senhor e eu paguei um alto preço pela minha desobediência. E Emanuel, todo relógio que saía, eu queria comprar para ele. Todo relógio do Ben 10. E Emanuel fingia que se transformava no Ben 10, eu achava lindo, morria de rir ele se transformando naqueles demônios do Ben 10. E até que o que comprou um relógio para ele foi um relógio caro que eu forcei ele a comprar. Ele comprou, era um relógio lindo, eu não vi ninguém com aquele relógio. Era um relógio que ele era grande e quando batia nele, ele subia igual uma torre. E ele ficava todo iluminado e aparecia assim, em 3D, aqueles demônios. E falavam umas palavras que, né, tipo inglês, alguma coisa assim. E Emanuel botava aquele relógio, ia para a escola com aquele relógio. Aí eu tive um sonho com o relógio. Eu sonhei que eu batia no relógio, quando ele subia, eu botava no ouvido, eu ouvia demônios amaldiçoando. Eu não entendia, mas no sonho eu sabia que eram demônios falando um monte de coisa, praguejando alguma coisa, mas eu, cega, porque eu queria agradar o meu filho. E aí, quando ele estava perto de fazer 4 anos, eu decidi fazer um culto em ação de graça. Eu cheguei a falar com o pastor Alan sobre esse culto. Só que Emanuel, ele queria uma festa do Ben 10. Aí ele enlouqueceu, querendo uma festa do Ben 10, eu quero. E aí o Espírito Santo falou comigo, não faça essa festa. Mas eu fiz. E eu paguei um alto preço pela minha desobediência. Fiz a festa, comecei os preparativos, tudo dando errado. Nesse período eu tinha muitos sonhos com os bonecos, com tudo que Emanuel tinha, mas eu estava cega. E aí aí eu falei, eu vou fazer. Comecei a
nos preparativos das coisas para fazer a festa dele. Fiz um banner que, meu Deus, hoje em dia, sabe, eu estava cega. Eu lembro que era Emanuel no meio e todos aqueles bonecos que ele se transformava ao redor. Aqueles demônios ao redor de Emanuel. Fiz o banner, fiz foto para a geladeira, fiz de tudo. E aí, eu lembro que uma noite faltando, e o Senhor falando comigo, não faz essa festa, não faz. Mas eu queria fazer, eu estava determinada a fazer. E aí, quando foi uma noite, eu estava dormindo, e aí eu estava virada para a parede. Quando eu me virei, né? Quando eu me virei, que eu olhei, eu vi os 4 braços dentro do meu quarto, como eu estou vendo vocês. Aquele boneco forte, vermelho, com os braços muito fortes e grandes, e uma camiseta branca. Ele do tamanho do meu guarda-roupa. Quando eu me virei, ele estava olhando para mim e para Ilke dormindo. Quando eu me virei, ele se virou em câmera lenta e saiu devagarzinho do quarto. Eu fiquei horrorizada, porque eu vi aquele demônio dentro do meu quarto. Mas mesmo assim, eu quis fazer a festa. Mesmo assim. E eu paguei o preço. E aí, eu fiz a festa dele, estava tudo bem. Convidei algumas pessoas e eu lembro que o tempo estava nublado. O tempo estava nublado, foi no quintal da minha mãe. Eu estava pedindo a Deus que não chovesse naquele dia. E aí, Emanuel bem, normal, todo mundo normal, mas eu estava com uma dor no meu coração. Tinha alguma coisa errada. E aí, tudo bem, acabou a festa e nós deitamos para dormir. E aí, eu estou vendo Emanuel se mexendo para um lado e para o outro. E quando eu botei a mão na testa dele, ele estava queimando de febre. Mas ele estava bem o dia inteiro. E aí, meu filho teve uma convulsão febril. Eu fiquei desesperada, porque eu pensei que ele ia morrer. Não deu tempo da gente fazer nada, nem pegar um remédio para ele. Ele já começou, só quem já passou por isso sabe como é terrível você ver uma pessoa assim, principalmente um filho. Emanuel teve aquela convulsão, foi aquele desespero, eu sem entender nada. E eu nunca imaginei que um dia depois, que na madrugada, eu ia terminar o fim da festa do meu filho no hospital, descalça, descabelada, desesperada, pedindo socorro, naquele hospital de criança em São Gonçalo. E quando eu cheguei lá, eu fiquei sem entender. Não, ele não está com nada, ele só deu uma febre e deu uma convulsão. E aí deram injeção nele. E aí, irmãos, começou a minha luta. Porque depois daquilo que eu passei com meu filho foi diagnosticado com epilepsia. Eu levava ele num neurologista, que o neuro me falou que a qualquer hora ele poderia ter uma convulsão fatal e morrer. Eu entrei numa depressão profunda, eu tive uma depressão muito profunda. Eu não dormia. Eu fiquei por meses acordada olhando ele. Ele se mexia, eu olhava. Eu não tinha paz, E aí o Senhor foi falando comigo. Ele não é epilético. Não diga isso, porque a sua palavra tem poder sobre ele. É o preço da sua desobediência. Eu te avisei. Você vai passar por essa prova, mas eu estou com você. E foram 6 meses de tratamento que Emanuel fez. Ele tomou um remédio fortíssimo, que quando ele tomava, ele suava, dormia. E aí eu levei ele em outro neurologista, depois de um tempo, ele tomando aquele remédio, e o neuro fez um mapeamento cerebral outra vez, e o médico falou, ele não é epilético, não é. Ele não é epilético não, mãe. Quem disse que ele era? Você pede a Deus para que esses remédios não estejam atingindo o fígado dele, porque se tiver, ele vai ter que se tratar. E aí ele fez um exame de sangue, que se desse 8, ele teria que se tratar, deu 7. O Senhor livrou meu filho durante aquele tratamento. Que eu creio que o Senhor curou ele, mas não era. Foi o preço que eu paguei pela minha desobediência. Deus tocou no meu filho, porque eu endeusava o meu filho,
meu filho era o meu ídolo, né? E o Ben 10 se tornou o nosso ídolo, tá? E foi o preço que eu paguei. Mas o Senhor curou ele, Deus me restaurou a saúde dele. Meu filho não ficou com nenhuma sequela. Quando eu soube que o irmão Elias ia dar esse testemunho, né? O Senhor falou ao meu coração, tá na hora de você dar o seu. Então, irmãos, eu estou aqui para dizer para vocês que é muito importante nós obedecermos o Senhor. Porque obedece quem tem juízo realmente. Deus, Ele é Deus e Ele sabe do nosso futuro. Ele me mostrou, mas eu tapei o meu ouvido. Eu coloquei o meu filho acima do Senhor. Coloquei ele acima de Deus. E eu paguei um alto preço por isso. Paguei um alto preço pela minha desobediência. Peguei todas as coisas do Ben 10, queimei. Paguei o preço com uma depressão terrível, porque para mim ele ia morrer. Mas o Senhor me restaurou. E eu digo para vocês, obedeçam o Senhor. Obedeçam. Quando Deus falar com vocês, vocês obedeçam. Deus tem usado os pastores para alertar os pais. Por mais que seus filhos chorem, querendo um brinquedo, querendo assistir um desenho, não deixem. Porque eu paguei o preço pela minha desobediência. Eu paguei o preço e o Senhor livrou Emanuel até de algo pior. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.